possibilidade de que hoje o protesto serve para interromper o prazo prescricional. E segunda opção, a possibilidade de que hoje, para eu fazer aval, eu preciso da outorga conjugal, se for casado, na regra geral. Mas fora isso, você não vai aplicar nunca Código Civil em matéria de títulos de crédito. Literalmente, nem aqui e nem na China. Tá? Esquece, portanto, o Código Civil para os 4 títulos, ressalvado essas duas coisas: o protesto, que interrompe a prescrição dos 4 títulos, e a necessidade da outorga conjugal. Deixa eu ver mais aqui. A próxima questão, também sobre aval, né? O item correto é o item C de caveira. Firmado em branco, o aval na nota promissória é só. O aval com o endosso, eles podem ser dados em branco ou em preto. O que é isso, né? Isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Quando a gente estava lecionando essa disciplina lá aqui na Unifor, né? Lecionei ela alguns semestres. Certa vez eu peguei numa prova, né? Talvez um desses alunos aí, ligados ao sub-ramo, ligados aos direitos humanos, né? O cara respondeu a prova falando num tal de endosso afrodescendente, né? Meu filho, no direito empresarial, você pode ser politicamente incorreto, não tem problema não. Pode falar que é preto, endosso em preto, tá? Endosso em preto é um endosso em que você diz a pessoa, o nome da pessoa no título é que você está transferindo. No endosso em branco você não fala. Aval em preto é o aval em que você diz quem é aquela pessoa do título que você vai garantir. O aval em branco você não diz, né? Você não diz. E aí, quando você dá o aval em branco, eu diria, você está garantindo todo o título de crédito. E garante todo o título de crédito aonde? Garante todo o título de crédito em cima do obrigado principal. A única exceção a isso, né, do aval em branco garantir o obrigado principal, acontece na letra de câmbio, que é, né, que lá o obrigado principal é o aceitante, mas lá o aceite é uma obrigação facultativa, Daiane, pode ou não ter, tá? E aí, nela, na letra de câmbio, o aval em branco é dado ao socador, mas para todos os demais títulos, o aval em branco, ele está garantindo aí, portanto, em nível de regra geral, o obrigado principal de um título de crédito, tá? Nona questão, meus caros, nona questão. O único item incorreto, agora já falando sobre falências, é o item B de BOP, que diz para nós o quê? O devedor só pode desistir do pedido de recuperação judicial até o deferimento de seu processamento e desde que a desistência seja aprovada pela Assembleia Geral de Credores. Em verdade, a gente tem o quê? Né? Antes do deferimento da recuperação judicial, eu posso desistir do pedido que eu fiz, né? E o raciocínio aqui é meio parecido com o processo civil, cara, né? Lá no processo civil a gente tem um negócio que todo mundo diz, até sem nem saber os artigos do CPC, né? Você, né? Até antes da citação, você pode desistir do processo, depois que citou o cara contesta, só com a concordância dele. É mais ou menos esse raciocínio que a gente tem aqui, né? Até antes do deferimento, eu posso desistir de um pedido de recuperação. Depois do deferimento, eu ainda poderei, mas depois do deferimento é que eu precisarei de Assembleia de Credores. Por isso que o item está equivocado, que ele confunde aí as duas hipóteses, né? Antes do pedido, antes do deferimento, eu posso desistir à vontade. Depois do deferimento é que eu precisarei aí de aprovação na Assembleia de Credores, tá? 11ª questão, né? Cenário alternativo correto. Letra A. Falência do devedor empresário pode ser requerida com base em título prescrito, desde que devidamente protestado. Pode não, cara. O título que vai motivar a requerimento de falência em qualquer das hipóteses previstas na lei, e as hipóteses previstas na lei estão lá no artigo 94 da lei 11.101, é título passivo de execução.
Título prescrito, ele está passivo de ação monitória e, portanto, não habilita, né, o título prescrito aí para ser utilizado como pedido de falência. Letra B. O devedor na falência deve ser citado para pagamento do valor devido. Não, falência não é execução, não. Pelo menos não é execução simples do direito civil, não. Não é, não. O devedor ele vai ser citado para contestar o pedido de falência, tá? Para contestar o pedido de falência e, quando muito querendo, apresentar o chamado depósito elisivo, que é o depósito que o devedor pode fazer para evitar a sua declaração de falência. Item correto, item C de caveira. A existência do pedido de concordata, a existência do pedido de concordata anterior à vigência não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver descumprido a obrigação do plano na concordata. É exatamente isso, cara. A nossa lei entrou em vigor no dia 9 de junho de 2005. Antes dela, tinha uma lei anterior que trazia falência concordata como os mecanismos para resolver crise de empresário. Hoje eu tenho falência e recuperação de empresas. Qual é o grande lance? Eu tenho um dispositivo, o 192 da Lei 11.101, que autoriza exatamente isso. Ao cara que está em concordata, manejou a concordata para evitar falência, ele simplesmente trocar. A concordata da lei anterior para a recuperação na lei nova, por quê? A recuperação, cara, é um procedimento extremamente mais eficiente. Note que a gente está fazendo agora, né? Em maio, junho, 7 anos de lei de falência, a gente já tem histórias de recuperação para contar, recuperação de Vale, de Parmalat, de BRA, entre outros. Nós passamos 60 anos com a lei anterior com concordata e ninguém conhece uma história de um empresário que manejou uma concordata para se salvar de uma crise. Em verdade, a concordata era mais um expediente utilizado para se praticar aí em mais uma fraude no mercado. Queridíssimos, a 12ª questão, a D está errada por quê? Está falando aí um termo legal, né? O termo legal da falência ele é contado, né? Ele é contado em até 90 dias do pedido de falência, do pedido de recuperação do protesto, não em 60, tá? A sentença que vai decretar a falência vai fixar o termo legal sem poder retroatraí-lo por mais de 90 e não de 60. E letra E, as sociedades de arrendamento mercantil podem se beneficiar do estudo da recuperação? Pode não. Deixa eu deixar a dica para vocês sobre isso aqui. O artigo 2º da Lei 11.101, ele regula as exclusões relativamente à lei de falências. Ele narra lá empresários que estão excluídos de aplicação da lei de falências. Quem está no inciso 1º, Carlita, quem está no inciso 1º está excluído totalmente da lei, excluído totalmente da falência, excluído totalmente da recuperação. Quem está no inciso 2, 02 de empresarial 3, está excluído parcialmente da falência e está excluído totalmente da recuperação. E aí, se você olhar lá no segundo inciso 2, você vai ver que, dentre outras, está mencionado lá o quê? Banco, seguradora, arrendamento mercantil, etc. Ou seja, elas não podem se beneficiar porque exclusão parcial da falência determina exclusão total da recuperação. Tá? 12º é uma questão importante também, daria atenção a esse tema, é tema carro-chefe em qualquer prova de OAB ou mesmo de concurso público, em matéria de falimentar, quadro geral de credores. Tá? Dessa questão, meus caros, o item correto é o item A. Por quê? Vê só, crédito tributário relativo a fato gerador após a decretação da falência é um exemplo de crédito que a gente chama crédito extraconcursal, tá? Extraconcursal, que é pago aí antes dos chamados créditos concursais, né? E aí, os 2 primeiros créditos concursais que nós temos é exatamente trabalhista e garantia real, ou seja, o tributo extraconcursal está acima, então é pago primeiro, já que na falência a gente paga primeiro os credores de cima para depois pagar os credores de baixo. O equívoco da B é, tá? O equívoco da B é, eu não tenho esse limite de 150 salários mínimos para o crédito de acidente de trabalho. Esse limite é apenas então somente para o credor aí de obrigação trabalhista. O item C, tá? O item C está errado também, de novo.
pelo mesmo motivo do limite. Esse limite de 150 salários mínimos, ele é para o credor trabalhista concursal, aquele lá do artigo 83. No artigo 84, a gente também tem trabalhista extraconcursal, mas esses aí são pagos sem limite, sempre nessa classe, né? Lembrando que o crédito excedente de 150 salários mínimos vai ser pago aí na produção de crédito quirografário, tá? A letra dela está toda bonitinha, cara. Ela é quase que a redação do artigo 82 da nossa lei. Ela só errou o quê? A contagem do prazo prescricional. Não é por quê? A responsabilidade pessoal do sócio vai ser apurada no juízo alimentar, mediante ação de responsabilidade, seguindo o CPC. Agora o prazo prescricional é de 2 anos a contar do encerramento da falência e não da decretação, tá? E letra E, multas contratuais e penas contratuais preferem os quirografários, na verdade não preferem, né? Quando você olha lá o 83, você vê, eu tenho um quirografário e abaixo dele eu tenho multa, ou seja, é o quirografário que prefere porque é pago primeiro, tá? Queridíssimos, a 13ª questão eu também quero comentar para a gente já passar para as próximas, né? Para a gente falar um pouquinho só de direito civil, que eu não aguento muito, já até pedi para chamarem o anjo dos resgates, senão vou dar um ataque, tá? Eu quero comentar com vocês ainda a 13ª, porque eu estava olhando aqui agora e o gabarito que imprimiram aí, imprimiram errado, tá? Eu acho que o gabarito que colocaram para vocês na 13ª é a letra C, tá? E não é a letra C. Vamos para ela então devagarzinho nela. Com base no regime jurídico das marcas previstos nessa lei, que é a Lei 9279, assinale a opção correta. Tem por função identificar e distinguir produtos, né? Você não pode confundir marca com o nome empresarial, que é o nome, a expressão que o empresário vai utilizar para adquirir direitos e contrair obrigações. Você não pode confundir marca com o chamado nome fantasia, né? Que é o tipo de estabelecimento, uma expressão que o empresário utiliza para que ele possa aí ficar melhor conhecido no mercado, tá? O item B, na verdade, ele fala em marca notoriamente conhecida, ele está conceituando para a gente a marca de alto renome, tá? A marca de alto renome é que está conceituada aí no item B. A marca de alto renome você vai ver na lei de marcas, lá no artigo 125, é a lei 9279, artigo 125, que diz que a marca de alto renome, desde que registrada no Brasil, será concedida proteção em todos os ramos de atividade. Por quê? De maneira geral, a proteção da marca é específica por atividade. Mas se esta marca adquirir perante o MNPI o alto renome, ainda que ela esteja protegida só numa marca, só no produto, ela vai estar protegida total, né? Tá? Já o item C, ele está definindo a marca notoriamente conhecida, né? Que ela vai ter proteção na sua atividade, mesmo sem ser registrada no Brasil. Veja, de maneira geral, para a gente proteger marca, nós precisamos do registro perante o INPI. Sendo que com uma marca notoriamente conhecida, uma marca de conhecimento universal, você fala da marca, todo mundo já viu o produto, essa o direito brasileiro protege mesmo sem registro. Tá? E na letra D, marca coletiva, tá? Ao contrário do que está dito aí, não é marca que vai usar todos os empresários que atuam no mesmo ramo, não. É marca, cara, que vai identificar os empresários, né? Produtos de empresários do mesmo grupo econômico, né? Eu estou vendo aqui na frente o pessoal com umas águas, né? Indaiá, né? A expressão indaiá da água é a chamada marca de produto ou serviço. Eu estou diferenciando a água indaiá da água Minalba, da água qualquer outra que tem aí, tá? Você pega a indaiá, você vê de ladinho dela, de ladinho do adesivo dela, você vai ver o símbolo da Unifor em azul, né? E embaixo escrito Grupo Edson Queiroz. E esse símbolo aí, o símbolo da Unifor em azul, Grupo Edson Queiroz, é a chamada marca coletiva. Todo e qualquer produto que os senhores e senhoritas comprarem, que advierem de um grupo econômico, normalmente nós poderíamos ter essas duas marcas. Uma que vai dar o nome do produto e outra para indicar aí o que? A procedência, que aquele produto vem de empresários pertencentes a um grupo econômico. Podendo ainda ter uma terceira, tá? Que é a chamada marca de
certificação, que é a chamada marca de certificação, que é a marca que vai dar aí a garantia de que aquele produto atendeu determinadas especificações técnicas, os selos ISO, o selo Inmetro e vários outros, tá? Bom, mas vamos parar um pouco de direito empresarial, né? Os senhores, senhoras e senhores, têm um gabarito aí no final, pelo que eu vi, o único erro foi esse, tá? Eu quero divulgar para vocês, enfim, o meu blog, que é um blog focado aí em direito empresarial, ProAB, em nível de primeira e segunda fase, que é um blog chamado giovanimagalhães.blogspot.com, tá? giovanimagalhães.blogspot.com. Tem todas as provas comentadas em texto, em vídeo, tem dicas, enfim. Fica a dica aí para você. E logo mais, no decorrer da semana, eu devo estar colocando aí os comentários integrados lá no blog e no site do povo que está promovendo isso tudo. Cara, nessa 2 minutos que ficou para o direito civil, nesses 5, 10 minutos que ficou, a missão é longa, mas tem que ser cumprida. Eu quero dizer para você, tá? Se você olhar prova de OAB em direito civil, normalmente a gente está falando aí 8, 9 questões, tá? Você quer saber o que vai ter na sua prova de direito civil? A gente vai ter 2 questões sobre direito societário, ou sucessório, tá? Sobre direito sucessório. Sempre vem de 1 a 2 questões sobre direito sucessório, e por que eu vou comentar uma delas aqui, tá? Tipo o que? Fulaninho de tal morreu, tinha filho, tinha neto, não sei o que, todo mundo saiu morrendo pelo meio do caminho. Quem é que recebe a herança? É como questão de segunda fase de empresariante de crédito. Eu tenho um idoso, tenho uma avó, tenho idoso, tenho uma avó que é um credor. Então é desse jeito, né? Bota um bocado de gente, todo mundo morreu, de quem é a herança? Ela sempre vem de uma das questões sobre as sucessões aí, ordem de vocação e testamento. Sempre, mas é sempre. Além disso, é muito comum nós termos de 1 a 2 questões sobre responsabilidade civil. Aquele papo lá, subjetivo, objetivo, contratual, sempre tem, tá? E eu já te falei 4, né? Direito de família, quando vem, olha que loucura, é talvez o direito que a gente mais estuda na faculdade, mas quando aparece uma só, tá? Quando aparece uma só, o grosso, em verdade, é sucessões, obrigações, e nesse bolo você fala aí de responsabilidade civil e direitos reais. É nesse meandro aí que a gente vai ter direito civil. Nesse particular, eu quero comentar com você, por exemplo, né, a primeira questão aí, que é uma questão sobre direitos reais, tá? Por meio de uma promessa de compra e venda, celebrada por um instrumento particular, registrada no cartório de registro de imóveis e na qual não se pactuou arrependimento. Portanto, se eu não tenho arrependimento, eu estou diante de uma promessa de compra e venda que é irrevogável, não posso dar para trás, tá? Juvenal foi residir no imóvel objeto do contrato, e quando quitou o pagamento, deparou-se com a recusa do promitente vendedor em lhe outorgar a escritura definitiva do imóvel. Diante desse impasse, nós faríamos o quê? Queridíssimos, olha só, o artigo 1417, 1417 do Código Civil, diz para nós o quê? Que quando eu estou diante de uma promessa de compra e venda irrevogável, de uma promessa de compra e venda que não se pactua arrependimento, o, digamos assim, promitente comprador, ele já assume um direito real, que é o direito de adquirir aquele imóvel, tá? Ele tem esse direito e ponto final, tá? Se o promitente vendedor não quer entregá-lo, ele poderá sim, né, requerer a chamada adjudicação compulsória do imóvel. Por isso que o item A aí é o item verdadeiro, tá? Eu não preciso falar em usucapião do imóvel justamente porque eu tenho direito à adjudicação. Eu não posso desistir do negócio exatamente porque eu não tenho a cláusula de arrependimento, a cláusula de revogável, e eu também não tenho como exigir substituição de imóvel. É aquele imóvel, é sobre aquele imóvel que eu adquiri aí, né,
de adjudicar o imóvel, tá? Deixa eu pegar uma dessas questões que eu falei para você aí, que é de sucessão, é uma loucura. Então, deixa eu pegar uma aqui para você. Olha só, vamos pegar a sétima então, olha aí, José, solteiro, né? Possui 3 irmãos, Raul e Randolph. Raul é pai de Mauro e Mário. Mário era pai de Augusto e Alberto. Faleceram em virtude de um acidente Raul e Mário. Posteriormente, José veio a falecer. Sabendo que a herança de José é de 90 mil reais, como fica a partilha de seus bens? Porra, né? Vê só. José, solteiro, né? Como a questão não fala, vamos presumir que esse cara não tenha descendentes, né? Como a questão que não está falando também em ascendentes, tira para fora todo mundo. Se eu não tenho cônjuge, não tenho descendentes, não tenho ascendentes, quem é que vai ter o direito de herdar? Os colaterais, né? Lá em cima do artigo 1829, acho, do Código Civil. E aí, né? Em tese, o que nós teríamos? Essa herança de 90 mil reais seria dividida aí entre quem? Seria dividida entre Ralph e Randolph. Qual é o problema? Raul era pai de Mauro e Mário. E esse Raul, ele morreu com o Mário em acidente de trabalho, ou em acidente automobilístico, né? E aí, como é que vai ficar isso? Vai ficar isso o quê? Ralph e Randolph vão receber 30 mil cada um, e o restante que deveria ser entregue para Raul vai ser entregue, na verdade, a quem? A Mauro, que é herdeiro de Raul, ainda vivo, por direito aí de representação de seu pai pré-morto, tá? Uma questão de responsabilidade civil, então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui relevante, para a gente fechar nessa conta, tá? Uma questão de responsabilidade civil. A quinta questão aí, olha só. Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em um hospital da rede pública no município do Mar Azul e por imperícia do médico que assistiu teria amputado sua perna. Nessa situação, como é que fica aí o dano, tá? Queridíssimos, olha só. Se não bastasse o Código Civil, ali pelos artigos 922 e alguma coisa, dizer que os empregadores se responsabilizam por ato dos empregados, independentemente de qualquer coisa, né? Eu tenho o 37, parágrafo 6 da Constituição, que nos diz exatamente o quê? Né? Que nos diz exatamente que as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos causados aí, podendo, se for o caso, regressarem, né, contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Como a gente percebe, o médico teve dolo, né? O médico teve culpa aí em razão da imperícia. Ou seja, resposta correta, B de Bob. O município do Mar Azul vai responder objetivamente e o médico regressivamente, porque ele agiu com imperícia aí, ele agiu de maneira culposa. Caríssimos, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês, apesar de eu não ser a Xuxa. Enfim, eu quero terminar me despedindo e fazer um convite para vocês, tá? Afinal de contas, eu sei que boa parte de vocês vai fazer prova agora, né? Boa parte de vocês vai fazer prova agora, então exatamente naquele momento, cara, eu vou fazer que prova, vou fazer que prova, tá? Tem um convite, né? Pensem sinceramente, na segunda fase de empresarial, por 2 ou 3 motivos claros. Primeiro motivo é, desde 2002, a prova sensivelmente mais tranquila. Primeiro motivo. Segundo motivo, desde 2002, nunca existiu uma prova de empresarial que eu precisasse trazer qualquer tipo de jurisprudência para fundamentar. Tipo disso não, é tudo letra fria da lei. Respostas do tipo sim, não, por conta disso, de acordo com o artigo tal. E terceiro
motivo, cara, fazendo um pouco de propaganda de toda a galera que está passando por aqui, o BOP mantém uma segunda fase de direito empresarial lá no Master e que, bem ou mal, a gente tem, vê só, a maior média de segunda fase do Brasil. Eu não estou falando a maior média de segunda fase em direito empresarial, é a maior média do Brasil. Pegando todas essas redações que a gente teve lá, a gente está ali na faixa de 97% a 98% de aprovação. Né? Aí você pensa, porra, o professor é caveira. É, mas o problema é que a prova é de aspira, é super tranquilo, tá? E aí fica um convite, né? Quer perder o medo do direito empresarial? Quer ficar caveira no direito empresarial? Quer olhar para o direito empresarial como se fosse brincadeira de criança? Entra no BOP, se inscreve no Master, acessa os sites e colhe o link acesse. Um grande abraço, um grande beijo.